Quem espera nem sempre alcança. A gente ouve muitas vezes as pessoas dizerem a respeito da esperança que a esperança é a última que morre. Eu sei que você que está aí do outro lado talvez se assuste quando a gente traz aqui esta informação de que quem espera nem sempre alcança. Porque é preciso a combinação da esperança com outros fatores para que realmente a gente alcance, a gente consiga almejar o nosso objetivo. Que o nosso objetivo sempre será buscar nos sentir melhores, mais felizes, mais integrados com o bem-estar, né? Com a espiritualidade, com Deus, com a nossa profissão, com a nossa vida. Para que a gente possa realmente conseguir vencer, é preciso que a gente saia de dentro da zona de conforto. Se eu ficar parado em um determinado local, esperando a felicidade aportar, como um navio cheio de bonanças, cheio de alegrias, no porto da nossa vida, se a gente ficar esperando, nós não vamos conseguir isso, a não ser que já tenhamos trabalhado para isto em encarnação anterior. Então nós estamos considerando na questão da encarnação atual. Mas nós temos que buscar o nosso próprio crescimento, nós temos que sair em direção àquilo que nós queremos. Esperar não é acomodar, não é ficar quieto, não é ficar desejando que as coisas melhorem sem trabalhar por isso. Não há como receber boas coisas se boas coisas nós não construirmos. A maioria de nós diz que a esperança é a última que morre em relação à vida, em relação aos nossos objetivos, mas não trabalha de forma nenhuma para alcançar esses objetivos. A pessoa quer um bom trabalho, um bom emprego, mas não se cadastra em escolas, não se recicla para poder compreender mais determinadas áreas ao qual ela almeja trabalhar e fica esperando que alguém lhe dê oportunidade. A oportunidade ela vem de acordo com o nosso desejo e a nossa vontade e também de acordo com o trabalho que realizamos em direção a isso. Não há como receber então coisas boas se as sementes que deveriam ser plantadas nós não plantamos. Conheço de observar, de assistir vídeos, né, de ver na internet e alguns livros também, determinados pássaros, como as andorinhas, né, que vêm da América do Norte para a América do Sul. É um percurso longo. Quando elas estão no norte, em época de calor, o conforto ali, a comida é abundante, mas logo que vem o frio, elas sabem que se ficar ali elas vão morrer. Então elas sabem por intuição, pela própria natureza delas, pelo instinto, de que elas devem sair dali em direção à região sul da América. Então elas apenas, se ficassem ali esperando, né, que o sol viesse, que a vida sorrisse para elas, elas morreriam de frio. Então elas agem, elas saem do local, seguem o seu instinto e vão em busca do calor na América do Sul. Existe também uma espécie de borboleta, chamada monarca. Essas borboletas voam do Texas até o Canadá
e do Canadá até o Texas. E existem algumas espécies que voam também até o México, e do México até o Canadá. Mas para isso, elas precisam parar em determinados locais e reproduzir. Aquelas que fizeram parte da viagem vão morrer e aquelas novas que nascem vão seguir a viagem. Então essa viagem vai durar durante 4 ou 5 gerações de borboletas, até elas chegarem ao local em que elas vão reproduzir por uma última vez, para que as novatas voltem então para o local de onde elas saíram, né? E ficam aí nesse vai e vem para manter então a sobrevivência da espécie. Eu estou falando sobre esse problema enfrentado por essas borboletas, por essa solução que elas encontraram também, para dizer que a esperança ela tem que ser mais ou menos como os pássaros que voam para o sul, como as borboletas que voam de um local distante, quilômetros, milhares de quilômetros para outro, como o exemplo que dei dessas borboletas. Porque elas esperam encontrar algo melhor e vão em busca, saem, voam, morrem por causa disso, por esta esperança. E seus filhos conseguem, suas gerações posteriores conseguem vencer essas dificuldades e chegar ao destino. Então a esperança, ela não pode ser estática, não pode ser parada. Esperar com esperança de vencer é agir, buscar trabalhar, buscar fazer algo para que a vida melhore. O estudioso espera ter uma profissão profícua, uma profissão que lhe dê sucesso, uma profissão que lhe dê recursos, felicidade. Mas para isso ele precisa estudar bastante, anos a fio. Então, mais uma vez, nós vamos encontrar aí a necessidade de sair em busca daquilo que a gente quer. Esse sair não apenas é algo exterior para a vida aqui fora, buscar melhoria, como algo interior. Sair de dentro dos nossos preconceitos, das nossas dificuldades de entendimento, da nossa ignorância, né? E também do nosso egoísmo, orgulho, e buscar nos tornar espíritos melhores, mais evoluídos. Porque a vida ensina. Todo aquele que sai de si, que busca melhoria, que busca se melhorar e que busca melhorar a sua encarnação aqui no mundo, a maioria dessas pessoas vencem. Aqueles que não vencem, como eu disse, nem sempre vão alcançar, né? Nem sempre a gente vai alcançar, são problemas que criamos lá atrás, talvez a encarnação anterior, que pode estar influenciando agora. E no caso, é preciso nos livrarmos desses problemas kármicos, né, que a gente carrega, desses sentimentos de culpa que nós temos dentro de nós e que muitas vezes nos proíbe, nos impede de buscar aquilo que a gente quer. Então, nós vamos agora falar da esperança que o Espiritismo dá para nós, para que possamos entender a questão da esperança como um todo. Em Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 19, a fé transporta montanhas. Na instrução dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, nós vamos encontrar que a fé ela precisa ser proveitosa e, para ser ativa, ela não pode se entorpecer, ela não pode ficar enclausurada. Ela é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E cumpre a fé velar atentamente pelo desenvolvimento das virtudes que ela gera. E uma dessas virtudes é a caridade. Uma outra virtude que nós estamos falando é a esperança, porque essas duas virtudes seriam consequências da fé. Que adianta a pessoa ter esperança se não acredita, se não tem dentro de si aquele sentimento de que vai dar certo e ao mesmo tempo agir em direção a isso?
Vou pedir um pouquinho de paciência a você que está aí assistindo o vídeo. Fazer aqui a leitura do trechinho do Evangelho, da lição que eu estou falando. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Mas essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, para concluir aqui o nosso vídeo, falando então sobre essa questão da esperança, eu preciso que a minha esperança nasça da minha fé, de acreditar que virão dias melhores, mas não é ficar esperando o sol nascer, o sol se pôr, o sol novamente nascer e eu ficar aqui parado, mas é fazer alguma coisa, é buscar melhorar a minha pessoa, é buscar trabalhar as oportunidades, é buscar aproveitar o tempo em algo que possa melhorar a minha vida, como pessoa, como espírito, como profissional, para a vida que nós estamos vivenciando agora. Muitas vezes nós ficamos lamentando as oportunidades perdidas e não damos atenção para as oportunidades novas que vão surgindo. O medo, para ter uma ideia, o medo é o responsável pelo nosso fracasso, aquele fracasso que nós temos por não ter começado, aquele fracasso que nós planejamos quando nós temos medo de enfrentar alguma coisa. Uma pessoa, por exemplo, quer montar uma empresa, quer criar um negócio, mas ele tem medo de não dar certo. Não podemos ter medo. O que nós temos é buscar conhecimento, é saber como aquele negócio vai funcionar, como ele funciona e ver se a gente tem a possibilidade, a capacidade profissional e inteligência para poder gerir aquele negócio. Na vida também é assim, no casamento é assim. Em todos os momentos da nossa vida, nós encontramos desafios e precisamos trabalhar esses desafios, no sentido de nos capacitar para poder vencer as dificuldades. Busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimorar-lhe as emoções e o sacrifício temperam-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Livro Fonte Viva, lição 169, Emmanuel Francisco Cândido Xavier.
Beleza, gente? Deus te abençoe, ilumine o coração de todos. Voltamos na próxima semana, assim que a gente gravar um novo vídeo. As mensagens que coloquei são mensagens tiradas basicamente de livros espíritas, mas algumas a gente cria para poder também dar a nossa contribuição. Abraço a todos, fica com Deus.